Oi, gente, aqui é a Bem-aventurada e nesse vídeo eu vim contar para vocês o meu testemunho. Vem comigo! Para quem não me conhece, meu nome é Caroline Fernandes, tenho 20 anos e eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história com Jesus. Bom, eu cresci num berço evangélico, tive esse privilégio, porque é um privilégio realmente você desde pequeno ouvir louvores, ter contato com a palavra, ter contato com pessoas que Jesus tocou e transformou, sabe? Que andam ao lado dele. Então, a minha família por parte de mãe, quando eu nasci, já era evangélica, e então eu tive contato com meus tios, que são pastores, com as minhas tias, minha mãe, meus primos, que a gente desde criança foi inculcado a palavra de Deus na nossa mente. Como eu sou grata a isso, sabe? Porque esses princípios eternos a gente nunca esqueceu. É o que a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo que ela se desvie, ela vai lembrar. Então, mesmo que a gente cresça, mesmo a gente crescendo, tendo outras demandas, né? A gente nunca esqueceu de Deus. A gente sempre viu, né, aquele versículo, né? A gente provou e viu que o Senhor era bom através da nossa família. Falo isso tomando à frente mim e dos meus primos, né? Falando por mim e pelos meus primos. Então foi muito bom crescer nesse meio em que Deus operava, em que Deus agia, como a gente via, né? Que Deus era real. E eu era de uma outra igreja quando eu nasci, Nova Vida. E depois de um tempo, lá para meus 6, 8 anos, eu mudei de igreja para a Igreja Missionária Evangélica Maranata, que é onde eu congrego, que é no Meier. E a minha tia era de lá, então ela indicou essa igreja pra gente. E a gente foi, visitou e tá lá até hoje. E foi muito bom porque eu cresci no departamento infantil dessa igreja, né, da minha igreja. Então, como eu agradeço, sabe, a Deus pela vida das minhas professoras, dos professores de lá, porque, gente, aquilo é um ministério eterno. Muitos deles nem sabem que plantaram semente na minha vida, nem sabem, né, o que fizeram, mas eles se disponibilizaram a estar ali domingo, na EBF, em várias ocasiões, ensinando pra gente nos retiros, ensinando e cuidando da gente. Então, que Deus abençoe vocês. O Ministério Infantil é um ministério muito sério. Não é uma creche, mas é um ministério mesmo, instituído por Deus, para que crianças possam ser alcançadas. Como a gente sabe que hoje em dia, né, o inimigo tá alcançando desde o menor, não é nem mais o adolescente, nem mais o jovem, é a criança mesmo, quão importante é o Ministério Infantil. Então, valorize o Ministério Infantil na sua igreja, sabe? Participe. Mas, enfim. Eu cresci lá, então foi muito bom, porque as minhas amizades, né, são desde o Ministério Infantil até a adolescência. Então é muito bom, né, a gente ter esse contato, fazer amizades lá dentro, crescer, ouvir a palavra de Deus. Até que teve um retiro infantil que eu fui, e nisso o tema era Jesus é o nosso melhor amigo. E aí eles ministravam canções, palavras, teatros, brincadeiras, tudo voltado para essa temática. Eu lembro que nos últimos dias, eu acho, fizeram um apelo. Claro, nossa linguagem, né? Fizeram um apelo perguntando, quem quer citar Jesus? Quem quer ter ele como seu melhor amigo? E eu lembro que, na época, eu falei, racionalmente mesmo, sabe? Eu falei, poxa, eu quero isso pra mim. Eu quero ser Jesus, eu quero ter esse amigo, sabe? E nisso eu levantei minha mão e foi ali que eu citei Jesus. Foi ali que eu mesma, por mim, decidi seguir Jesus e tô aqui nessa caminhada até agora. Quão bom foi essa decisão na minha vida? Foi a melhor decisão da minha vida. Porque a partir dali fui eu e Deus. Não era mais o Deus da minha mãe ou o Deus do meu pai. Meu pai, ele era católico, a minha família, pai de pai, não é cristã ainda, mas eles têm contato com a palavra. Meu pai era um católico, mas não muito praticante, ele ia pra missa, mas enfim, tinha outros princípios, mas se quiser posso até contar o testemunho do meu pai, porque no final da vida ele citou Jesus. Então foi muito bom. E quão bom é quando a gente caminha com Deus, com o nosso Deus, não o Deus dos nossos pais. Quando a gente decide por nossos pés, pela nossa cabeça, caminhar com Jesus, não seguindo mais os passos dos nossos pais, entende? Mas a gente fazer do Deus deles o nosso Deus, o nosso Pai. Isso é muito importante, porque o que eu vejo são adolescentes, jovens que são filhos de crentes e que acham que podem ir para a igreja domingo a domingo e por isso mesmo, não preciso ler a Bíblia, não preciso desse Deus, sabe? Sendo que a melhor coisa que você pode fazer, jovem, adolescente, até criança, gente, criança. Eu sou testemunho que criança tem sim discernimento para saber a palavra de Deus, para ter essa conscientização de querer seguir Jesus. Então, essa é a maior gratificação, adolescente, jovem, criança, é a gente seguir o Deus dos nossos pais por nós mesmos. Quão bom foi, né? Eu ter Jesus como meu melhor amigo, né? A primeira face que ele revelou pra mim foi essa, de melhor amigo. E quão bom foi, sabe? Eu saber que eu podia contar com Deus. Que mesmo que pessoas próximas a mim poderiam me machucar, decepcionar ou me ferir, Deus nunca ia fazer isso comigo. Deus sempre estaria lá com uma palavra, com carinho, com uma exortação.
E Deus colocou pessoas no meu caminho para me ajudar dentro da minha família e também na igreja, sabe? Então, por isso que é importante ter comunhão. Porque às vezes você entra lá cabisbaixo, desanimado, e vem professores, e amigos seus te alegrar, te dar um abraço. Isso muda tudo, gente. Então, foi muito bom naquele momento mesmo, Deus ter me encontrado, né? E eu falo isso porque se não fosse Jesus ter me encontrado naquela idade, eu acho que hoje, enquanto jovem, não estaria muito bem. Até pelas coisas que eu passei depois que eu conheci a Jesus, né? Eu acho que sem Jesus eu não estaria aqui hoje, né? Eu falo isso porque não é porque a gente segue a Jesus que os problemas acabam. Pelo contrário, muitos problemas surgiram depois que eu citei Jesus. Então, eu tive que aprender muitas coisas, fui caminhando, fui crescendo na fé, mas eu tinha um desejo de conhecer Jesus por mim mesma, sabe? De não ser um pastor ou minha mãe fazendo essa intermediação entre nós, mas só o Senhor Jesus. E é isso que eu falo até com os meus amigos da igreja. Eu falo, gente, a gente não precisa de um pastor ou a irmã do coque para revelar o que Deus quer para nossa vida, ou para ter comunhão com Deus. A Bíblia tá ali. A Bíblia fala que Jesus é o único intermediador. Então não tem mais ninguém. O pastor, a irmã do coque, a irmã de oração são usadas sim, glória a Deus, que eles são usados para isso. Só que não são eles que vão definir nosso relacionamento com Deus. Eles nem podem ficar alimentando a gente. Assim, a gente tem que buscar o nosso próprio alimento, sabe? Então, foi muito importante para mim essa conscientização que eu tinha de eu quero buscar Jesus por mim mesma, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, não vou abrir mão disso, porque eu sei que eu quero conhecer esse Deus, eu quero mais dele. E assim eu fui caminhando. E aí, né, veio a adolescência, que eu não sei até hoje como é que eu enfrentei a adolescência, sem brincadeira, eu não sei. Porque é um período muito confuso. Eu entendo agora adolescente, porque é muita coisa, assim, pra gente entender, saber qual profissão seguir, será que é época ou não de namorar, como é que eu me identifico enquanto menina, né? Tipo, muitas transformações, a menstruação vem, né? E, enfim, identidade, quem sou eu, sabe? Muitos questionamentos, mas mesmo no meio desse turbilhão de emoções, como Deus foi bom comigo, sabe? Em botar pessoas da minha família, como eu falei, né? Meus tios, minhas tias que me aconselharam, sabe? Por isso que eu falo, busque conselhos com pessoas que já têm uma base construída, que já você vê o prédio feito, ou então em construção, sabe? Você vê os frutos daquela pessoa. E assim fui crescendo, adolescência, né? E nisso veio a pandemia. E a pandemia, né, mudou todo mundo. Mas eu continuei, né, firme em Jesus. E eu fui mudando algumas coisas na minha mentalidade. Quando eu era adolescente, eu falava que eu não queria namorar, não queria casar, porque, enfim, eu não tinha um bom exemplo em casa disso, né? Meus pais, eles se divorciaram quando eu era criança, mas mesmo assim a minha família não deixou de orar por ele, pela salvação dele, pela restituição também do casamento. E nisso, depois de um tempo, né, meus pais se reconciliaram. E logo depois disso, como eu falei, na pandemia, o Senhor recolheu meu pai. Então, como eu falei, Deus é um Deus de recomeço, que faz tudo novo e que concilia, né? Famílias, casamentos, relacionamentos. Então, se você aí, às vezes, acha que, esse meu casamento não tem jeito, meu relacionamento com meu irmão não tem jeito, ele é impossível, aquela pessoa nunca vai se converter, aquela pessoa nunca vai mudar. Deus é quem muda e é possível. Então, lembrem disso também. Isso foi um bálsamo pra mim, porque, como eu falei, isso foi usado pra mudar, né? Deus mudar a minha mentalidade em relação a casamento, em relação a relacionamento mesmo amoroso. Isso mostra como Deus é um Deus de recomeço, né? É um Deus que faz tudo novo. E ele deixa a Bíblia ali como manual de que, olha, esse é o caminho certo, esse é o exemplo certo, esse é o molde que eu fiz pra vocês, sigam. E é muito bom isso, porque ele foi mudando essa questão na minha vida. Também a questão profissional, porque, como eu falei, pandemia, me formei no ensino médio, e aí eu comecei a pensar o que irei fazer na faculdade. E, enfim, eu nunca fui aquela pessoa, gente, que sabia o que queria fazer, tá? Eu nunca fui. Eu pensava mesmo em fazer psicologia, porque eu achava interessante, ainda acho, mas não era uma coisa certa. E, enfim, eu até falei no Instagram sobre isso. Deus não tem uma profissão preparada para nós, assim como tem uma pessoa, tá? Tira essa cabeça. Ele nos deu livre-arbítrio, então ele, como eu falei, ele deixou a Bíblia. Então, se a gente seguir a Bíblia e usar nosso livre-arbítrio de acordo com a palavra dele, vai dar certo. Entendeu? Essa é a dica. Eu comecei a pensar, né, sobre a minha vida profissional e eu botei diante de Deus, né? Isso. Porque, como eu falei desde criança, eu tinha aquela mentalidade, lembra? De que eu quero conhecer esse Deus por mim mesma. E nisso eu via que tudo cooperava para a vontade de Deus. Então, eu cresci com essa mentalidade que não importa
com quem eu vou casar ou qual profissão eu vou fazer. Tudo tem que ser alinhado com a vontade de Deus. Porque eu tinha muito essa mentalidade de filha e pai. Então, uma filha quer fazer tudo que o pai, né, pede, quer agradar o seu pai. Então, eu queria fazer isso. Eu falava isso para Deus: Senhor, eu quero te agradar em todas as minhas vidas. Eu não quero fugir da sua vontade. E não só essa mentalidade de filho e pai, mas também de Deus, Senhor e serva. Porque a Bíblia fala que também somos servos de Deus. Então eu queria oferecer a minha vida profissional, amorosa, enfim, para Deus. E aí eu fui orando e nisso Deus, né, foi meio que abrindo os meus olhos, né, para a área da saúde. Para quem não sabe, eu faço faculdade de enfermagem. E tô no terceiro período agora. E tem sido muito bom, porque era uma área que eu nunca pensei, nunca quis. Não por nenhum preconceito contra a profissão, não, tá? A minha mãe é enfermeira, minha irmã é enfermeira, então não é nada contra a profissão. Porque eu achava que eu não me encaixava. Porque sempre me considerei uma pessoa de humanas, ainda me considero. E eu achava que tudo que era da saúde era envolvido naquela matéria chata de biologia. Desculpa pessoas que gostam de biologia, perdão. Mas eu achava que seria tudo aquilo que eu aprendi no ensino médio, que era chato pra caraca de biologia, eu iria aprender de novo na faculdade. Só que, gente, o mundo se abre, não é só isso. E tem muita coisa interessante. E aí eu fui e falei que também vou dar uma chance. Minha mãe me orientou, tá vendo, gente? A importância de você, adolescente, você, jovem, ouvir seus pais. Acredita em mim, eles sabem o que fazem, são usados por Deus pra te orientar. Eu tinha falado com a minha mãe sobre isso e ela falou: faz assim, faz um período de enfermagem e aí você me fala se você gostou ou não. Se você não gostou, vai fazer psicologia. Se não, continua. E eu falei: tá bom, mas fui assim por ir. E aí eu comecei o primeiro período e, gente, eu gostei. Muito antes de acabar o semestre, eu tava, tipo assim, apaixonada. Eu falei: mãe, esquece psicologia, vou continuar nessa faculdade, nesse curso, né? E tem sido muito bom, né, ver como Deus tem honrado meu esforço, tem honrado essa disposição. Porque muitas vezes, gente, a gente vai obedecer sem entender. A gente vai obedecer sem saber o próximo passo. Isso se chama fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é um testemunho, né? Me testemunhando um testemunho de que obedeça, mesmo sem entender. Obedeça, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com questionamentos. Vá, porque a Bíblia fala que Deus não é homem para mentir. Deus é confiável, Deus é uma rocha. Então, Ele nunca vai te levar por uma furada, por um caminho errado, sabe? E esse testemunho mesmo, sabe? De que Deus, os caminhos dele são mais altos que os meus. Se me perguntasse ano passado se eu queria fazer enfermagem, eu ia falar nunca, nem pensar. Entendeu? E agora eu tô tipo assim, gente, por que eu não comecei isso antes? Então, sabe? Mas Deus tem um tempo pra todas as coisas. Então, coloque diante de Deus, sabe? Isso. Eu até falo com alguns amigos meus na igreja. Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Seja ela profissional, seja ela amorosa, ministerial, familiar, tudo, gente. Porque a nossa vida tem que glorificar a Deus. Então, por que Deus não vai se importar com quem você vai casar? Ou com qual profissão você vai escolher? Entende? Mas é aquilo, não quer dizer que ele tem uma profissão pré-determinada pra você, não é isso. Mas ele se importa. Então, se você for a ele pedindo orientação, pedindo ajuda, se você for como eu, buscar conselhos em seus pais ou referências pra você enquanto mulher e homem cristão, ele vai te ouvir, ele vai usar essas pessoas pra te abençoar e te orientar. Deus nunca é um Deus que deixa você no escuro, deixa você, sabe, meio que tipo assim: onde é que eu tô? Socorro. Não, ele clareia o caminho pra gente ver. Como eu falei, na pandemia, né, aconteceram essas coisas, essas mudanças de mentalidade. E acabou que na pandemia meu pai veio a falecer, né? E nisso assim me abalou um pouco, muito, né? Muito mesmo. E é por isso que eu falo que sem Jesus eu não sei onde eu estaria hoje. Eu vejo muito a mão de Deus quando ele me alcançou quando eu era criança. Porque se ele tivesse me alcançado depois, né? Talvez a minha mente e meu coração não estaria como tá hoje, sabe? Não quer dizer que meu coração e minha mente é perfeito, não, tá? Erro muito, peco muito, pessoal. Acho que eu sou santa, não sou, tá? Mas quão bom é, desde criança, a gente ter experiências com Jesus, a gente caminhar com ele, sabe? E é muito bom, né? Não é fácil, mas é muito bom. E é isso, sabe? No meio desse luto, né, do meu pai, eu vi a mão de Deus, eu vi Deus se revelando pra mim muito como pai, né, sendo a filha dele, como um pai que não vai me decepcionar, que não vai errar comigo, que não vai me abandonar. Então é muito bom, sabe? E também como Deus te consola, né? Eu vi muito consolo de Deus através da minha família, através dos meus amigos, tanto cristãos quanto não cristãos.
Então, é muito bom, sabe, seguir Jesus. Ele realmente foi e é a minha rocha, o meu porto seguro, né? E isso, né, esse testemunho, porque eu quis fazer esse vídeo, pra vocês me conhecerem mais e também pra vocês compartilharem isso com pessoas que não são cristãs, porque às vezes é pregado por aí um Deus que é frio, que é rigoroso, que só é juízo, sabe? E Deus não é isso, não é só isso, sabe? Deus é juízo, mas também é amor, sabe? Então, Deus é santo, mas também é um pai. Então, eu queria fazer esse vídeo para que realmente vocês vissem um Deus que é pessoal, um pai, um senhor, um salvador, sabe? Então, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, né? Deixem um like, comentem aqui o que vocês acharam, vocês querem que eu traga mais testemunhos da minha vida. E que bom, né? Eu fazendo uma linha do tempo, eu vi tem muitos motivos, né, para agradecer a Deus. E é isso, gente. Deus é real. Esse vídeo é pra você aí que não conhece Jesus, você saber que ele existe, que ele se importa com você e que ele te ama e que ele é capaz de mover montanhas pra te alcançar. E que ele quer se revelar a você, assim como se revela a mim e a todas as pessoas, ele quer se revelar a você. Então não fuja dos encontros que ele tem marcado com você, sabe? Não se recuse a ouvir aquele que fala. Então, é isso, gente. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.